gente, agora a gente vai entrar nos mecanismos de lesão bacteriana, tá? Saímos do viral e vamos entrar no bacteriano. Então, o dano bacteriano aos tecidos do hospedeiro depende da capacidade que as bactérias têm de aderir às células hospedeiras, invadir essas células e tecidos e também de liberar toxinas. Então, vamos supor que a gente estava falando de virulência, né? Uma bactéria que ela tem uma capacidade de adesão muito elevada, ela tem uma aderência nível 1, vamos colocar. Se ela tiver uma capacidade de adesão elevada e ainda tiver uma capacidade de invasão elevada, ela já vai ter uma virulência nível 2. Se ela tiver a capacidade de adesão, de invasão e de liberar toxinas, ela já vai ter uma virulência nível 3. Então, quanto mais características favorecem a invasão, a infecção por aquela bactéria, maior vai ser a sua virulência, tá? Então, as bactérias patogênicas apresentam genes de virulência, que é o que a gente chama de ilhas de patogenicidade, em que um único gene de virulência pode determinar se uma bactéria é de fato nociva. Por exemplo, nós temos diferentes cepas de salmonela. E aqui eu destaco que eu olhei agora, e cepas é para qualquer micro-organismo, tá? Tanto bactéria como vírus, cepas são variações genéticas, né? Dentro de uma mesma espécie de micro-organismo. Então, cepas de salmonela, a gente tem poucos genes de virulência que vão determinar se uma determinada cepa causa a febre tifoide, que é potencialmente fatal, ou se ela vai causar uma gastroenterite autolimitada, tá? Por essa variação desses genes de virulência dentro da mesma espécie. Os plasmídios, né, que são aqueles DNA circulares, né, de replicação independente que a gente viu lá no começo na estrutura das bactérias, e os bacteriófagos são elementos genéticos que podem conter fatores de virulência, incluindo toxinas ou enzimas que conferem resistência a antibióticos. Então pode ser, o plasmídio pode conter um gene que codifique para uma proteína que ajude a invadir as células, né? Ele vai, degrada lá a membrana e ela consegue invadir a célula. Ou pode ser uma enzima que degrada a substância do antibiótico. Por isso, uma bactéria resistente a antibióticos, tá? E a conjugação vai favorecer a transmissão, assim, a proliferação desses genes, dessas estruturas virulentas. Então, o processo que transmite, que a gente falou lá no início, tem bactérias que têm plasmídio, mas tem bactérias que não têm, certo? Por isso que a gente separa bactérias resistentes e bactérias não resistentes, que algumas não têm, mas elas podem adquirir? Podem, através, né, da reprodução sexuada das bactérias, que é o processo de conjugação. Como é que isso vai acontecer? Eu tenho aqui uma bactéria que tem o seu material genético difuso e tem também o DNA circular plasmidial. E tenho outra bactéria que não tem. Suponha que esse plasmídio aqui, esse plasmídio F, ele confere resistência à azitromicina, certo? Aí essas bactérias, elas se encontraram através da interação entre os pilos, né? Que tem esses receptores, e aí desenvolveu o pilo sexual. Quando elas interagem, o que é que vai acontecer? Ah, professor, o plasmídio é então repassado para outra bactéria? Não, vai acontecer a replicação desse plasmídio. É a mesma coisa que a gente viu lá no retículo endoplasmático, quando a gente viu a tradução de proteínas no retículo, que a gente chama de tradução translocada, que está começando a falhar, sem costume. Que ele vai traduzindo para dentro do retículo automaticamente com o ribossomo associado lá à membrana do retículo. Aqui é a mesma coisa, ele vem para essa região de contato no pilo sexual e a replicação e a transferência vai acontecendo através do pilo sexual e nessa região. Se a gente fosse detalhar isso, né, que não é o foco aqui, mas tem várias moléculas que induzem, né, a aproximação do plasmídio dessa região para que ele fique próximo e garanta que vá tendo aí a replicação para a outra bactéria. No final ocorre a separação e agora eu tenho duas bactérias resistentes, porque as duas estão com plasmídio. No caso, a transferência, né, e a aquisição de plasmídios pode ser também pela transdução ou pela transformação?
transdução ou transformação? Sim, transformação de bactérias pode acontecer esse processo, né? Seja, né, pelas armas de eletroporação que abrem os poros na membrana e injetam diretamente material genético. São as técnicas de biologia molecular, né, que fazem a transformação das bactérias. Pode sim acontecer. Esse é um mecanismo natural, tá? Esses mecanismos de transformação, né, de injeção do material genético é artificial, certo? Eu não entendi ainda o que são cepas. Cepas. É como, se quiser fazer uma associação, é como Bárbara falou no início. Eu tenho a espécie humana, nós todos somos Homo sapiens. Mas eu tenho as raças, né? Eu tenho os asiáticos, e aí dentro deles ainda tem as outras raças, que aí a gente já vai diminuindo, vai de cepa para variante, né? Então a gente tem as características genéticas de determinadas raças. Os indígenas, eles vão ter uma característica genética. Os da região do Rio Grande do Sul, eles têm uma característica genética mais específica lá da região, são mais brancos, olho claro, cabelo claro. Então são as diferentes raças que existem dentro de uma mesma espécie. Então essas cepas seriam as variantes de espécie, por exemplo. Exata. Dentro da mesma espécie, não de espécies. Dentro da mesma espécie. Então eu tenho uma espécie de salmonela, uma cepa que causa uma gastroenterite que em 5 dias você está bem, né? O seu organismo, ou seja, seu sistema imune consegue responder e combater, porque a virulência dela é baixa. A outra cepa de salmonela, a cepa B, ela já vai ter genes de virulência elevada que causam aí a febre tifoide, que tem um potencial fatal. Então não é separação em grupos, né? É, exatamente. Não é estrutura. Por que a gente vê, né? Saiu a Covid, né? E tem essa nova cepa, Omicron, que não sei o que, tem característica tal. A outra cepa, ela tem uma mortalidade maior, então ela acaba não se propagando tanto, né? Porque se tem uma mortalidade maior, você não consegue propagar tanto. A outra não, a outra que realmente causou a pandemia não tinha uma mortalidade tão elevada. Então, é a mesma espécie, né? Só que ela tinha cepas diferentes. E a gente já tem várias dentro da Covid-19, né? A gente já tem várias cepas diferentes, certo? Da terceira para baixo? Do 3 para baixo? Aqui está acontecendo o processo de replicação do plasmídio. Esse processo de replicação, ele é translocado. À medida que ele vai acontecendo, ele já vai transferindo para outra bactéria através do pilo sexual, que une as duas. Ou seja, a membrana deles aqui está fusionada. A gente tem um orifício para a passagem desse plasmídio, certo? E aí vai fazendo a replicação. Replicou, ele se enrola aqui no formato circular e vai haver o fechamento desse orifício por onde foi passado o plasmídio replicado, ok? Então, quais são os mecanismos de lesão bacteriana, né? As populações de bactérias, elas podem atuar em conjunto para alterar a sua virulência. Então, nós temos um tipo de mecanismo que aumenta a virulência das bactérias, que é o que a gente chama de quorum sensi, tá? Em que algumas espécies de bactérias têm a capacidade de coordenar a expressão gênica de forma específica, favorecendo a expressão dos genes de virulência que favorecem a alta proliferação. Então isso vai favorecer a proliferação das bactérias. Isso acontece através de quê? Essas bactérias que têm essa capacidade de favorecer a proliferação são bactérias que codificam para a secreção de peptídeos autoindutores. Então uma bactéria chega, ela começa a secretar, porque ela tem o seu material genético, tem os seus ribossomos, ela começa a secretar esses peptídeos autoindutores. Ela secreta, ou seja, ela está liberando no meio extracelular. As bactériazinhas amigas dela que estão ali do lado, que não são autoindutoras, elas com essa molécula autoindutora, ela tem ativado dentro dela o processo de quê? De proliferação. Então ela entra no ciclo celular e elas começam a se proliferar, tá? Então isso é o que a gente chama de quorum sensi, a capacidade da bactéria de secretar determinada substância que induz a sua proliferação. Então quanto mais ela se prolifera, maior a sua virulência, né? Porque foi que a gente viu lá no início. Uma das coisas que favorecem a disseminação é a concentração, né? A carga.
Quantos micro-organismos estão entrando naquela região dentro daquele indivíduo. Então, se eu estou aumentando rapidamente a concentração das bactérias, eu estou aumentando a virulência dela. Elas têm mais capacidade de atingir mais regiões, mais células, certo? Que é uma quantidade maior. Além disso, as bactérias elas também podem formar o que vocês já devem conhecer, que são os biofilmes, né? Então, são comunidades bacterianas que podem viver no interior de uma camada viscosa de polissacarídeos extracelulares, sejam polissacarídeos sintetizados pela própria bactéria, sejam polissacarídeos que existem no meio extracelular das células hospedeiras, certo? Ou dispositivos, né? Em vez de ser polissacarídeos, moléculas naturais que existem no meio onde a bactéria está proliferando, podem ser dispositivos, estruturas físicas onde elas se proliferam. Então, catéteres intravasculares, articulações artificiais, né? São regiões onde essas bactérias conseguem começar a se juntar, se unir e formar mesmo uma estrutura como se fosse uma capa, que é o biofilme. Então, esses biofilmes, eles tornam as bactérias inacessíveis aos mecanismos efetores imunes e aumentam a sua resistência aos fármacos. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um bolo de bactérias aqui e eu não tenho espaço entre elas para essas células passarem, o macrófago vem, ele vai pegar quais bactérias? As que estão na extremidade. As que estão no centro continuam se proliferando, certo? Então isso aumenta a capacidade, né, de virulência dessa bactéria. Capacidade de quorum sense, formação de biofilme ajuda na proliferação de determinada bactéria. Então aqui só para vocês visualizarem, ó, tá aqui os bacilozinhos, né, bacilos flagelados, eles começam a se proliferar, tá? E aí vai acabar no final, ó, se unindo, vai se proliferando nas colônias, que é o que a gente vê nas placas, né? As colônias vão se formando. Se a gente deixar vários dias ali, vai formar uma comunidade gigantesca de bactérias. E aí vai formando esse biofilme. O que é que faz com que elas fiquem tão unidas, tão fixas? Sejam estruturas físicas, como os catéteres, né, as articulações que eu mencionei, ou sejam os polissacarídeos, que elas mesmas secretam ou que existe no meio extracelular. Quando a gente coloca uma cultura de bactéria, o próprio meio ali de cultura, ele serve para nesse sentido de formar o biofilme. E aí o que é que vai acontecer? Com essa estrutura aqui, o que está na extremidade, o macrófago e outras células de defesa conseguem atuar aqui na extremidade, mas eles não conseguem entrar no centro, certo? Além disso, algumas poucas que vão sendo liberadas pela ação do sistema imune, que estavam presas pela estrutura dos polissacarídeos e do biofilme, vão sendo liberadas para formar biofilmes em outros locais. Meu Deus! Consequentemente, eu vou aumentar a virulência dessa bactéria, porque ela está indo para outras regiões, formar outros biofilmes e assim aumentar a sua patogenicidade. São bactérias que têm essa capacidade. Elas podem, elas mesmas secretar os polissacarídeos e aí faz com que elas fiquem coladinhas, pregadas, né? Ou elas podem ter essa característica de que elas se unem a esses polissacarídeos. É como se fosse uma cola. Essas estruturas proteicas fazem essa cola e aí se eu tenho uma cola, por mais que eu me prolifere, eu não fico solta, eu fico presa naquela estrutura. O que a gente mais conhece é o quê? De biofilme biológico. A cárie, né? A cárie dentária, não sei quem falou, procurei, mas eu não ouvi a boca mexendo. Foi quem? Matheus lá. Ah, sim, pronto, é a cárie dentária, né? Porque eu não vi a boca mexendo porque ele tá com a cabeça. Então a gente tem esse acúmulo de bactérias ali na região dos dentes, tá? Então aqui são cortes, que é mostrando essas bactérias começando a se acumular, essas estruturas aqui, essa composição extracelular que favorece esse acúmulo, tá? E aí elas vão se juntando, se juntando, se juntando. Aqui é corte histológico e aqui é micrografia eletrônica, tá? São bactérias da mesma unidade ou são quais? Não, bactérias da mesma espécie. Porque se não for uma bactéria da mesma espécie, vai gerar uma competição, né? Porque se elas estão ali é porque elas têm afinidade pelo mesmo substrato. E aí elas vão competir uma com a outra, tá? Além, né, desses mecanismos que aumentam a virulência da bactéria, outros fatores que contribuem para
essa bactéria conseguir realizar o processo de infecção é a sua capacidade de adesão e de invasão das células hospedeiras. Então, as moléculas da superfície bacteriana que se ligam às células hospedeiras ou à matriz extracelular são denominadas adesinas. Entre essas adesinas, a gente pode ter o ácido teicoico. O ácido teicoico é característico da parede celular de que tipo de bactéria? Gram-positiva. Além do ácido teicoico, a gente também pode ter na membrana dessas bactérias uma proteína chamada de proteína F. As próprias fímbrias ou os piles, né, que a gente viu, que eu falei lá no início, eles também têm esse papel de adesão. Eles interagem, porque lá na extremidade deles, a gente tem alguns aminoácidos, tá? A formação de alguns peptídeos na extremidade dessas fímbrias, que atuam como o quê? Ligantes que se atraem por receptores celulares. E aí fazem a conexão entre a célula e a bactéria, tá? Então, após o processo de adesão, né, que é essa conexão com a célula-alvo, com a célula hospedeira, algumas bactérias possuem ainda a capacidade de secretar enzimas que vão favorecer agora o seu outro mecanismo de lesão, que é a invasão. Então, primeiro elas aderem, depois elas invadem. Então, elas podem secretar invasina, que é uma dessas proteínas, dessas enzimas, né, na verdade, ou T3SS, que também tem essa capacidade de degradar a membrana, e aí elas conseguem invadir. Aqui é um exemplo clássico de adesão. Vocês veem que a gente tem aqui, né, ainda está a extremidade da célula e elas estão aderindo através dos pili, das fímbrias, certo? Ou outras proteínas, como o ácido teicoico, como a proteína F. Outras proteínas também têm essa funcionalidade, não somente os pili com os aminoácidos na extremidade. Então, após o momento em que a gente tem a adesão, aí que a gente vai começar o processo de invasão. Como é que acontece o processo de invasão? As bactérias começam a secretar, aqui tem um formato, né, já de bacilo, e aqui já é uma coccus, né, que é o formato de coquinho. Então, ela começa a secretar essas enzimas que degradam a membrana da célula e ela começa a invadir. Essas aqui, ó, já invadiram, já entraram dentro da célula, tá? Começa a acarretar nos danos. Então, ela degrada para as bactérias começarem a entrar. Então, aderência e invasão. Então, aqui só para vocês visualizarem, ó, a gente tem uma bactéria gram-negativa. O quê? Invasinas são enzimas. Isso. Abre um buraquinho, um poro para elas poderem entrar. Então aqui a gente tem, ó, as bactérias gram-negativas, que elas vão ter a parede celular de peptídeo e glicano bem fina, bem delgada. Por quê? Porque elas possuem aqui uma membrana externa ou uma cápsula formada por lipopolissacarídeos, né? Além disso, a gente tem, além dos lipopolissacarídeos, que podem funcionar como molécula de adesão, tá? Eles interagem, vocês lembram lá nos macrófagos que a gente tem como receptor, o que é um receptor para LPS, né? Então interage com esse ligante e aí desencadeia o processo de adesão da bactéria. Então tem o LPS, a gente tem as adesinas não pili, né, que são proteínas que estão nessa cápsula bacteriana das bactérias gram-negativas, e ela faz esse papel de adesão com receptores das células-alvo. Nós temos ainda os pilis, ó, prolongamento da membrana que sai aqui, e essa pontinha vermelha significa o quê? Aqueles aminoácidos que eu mencionei, que formam pequenos peptídeos que têm essa função também de interação com o receptor das células e fazem o processo de adesão. Nas gram-positivas, a mesma coisa. A gente tem proteína F, tá? E temos o ácido teicoico também funcionando nesse processo de adesão. A partir do momento que houve a adesão, começa a acontecer a invasão através da ação da secreção de enzimas, ok? Invasinas, T3SS. Então, aparentemente não significa a mesma coisa. Ele está dizendo que a cápsula tem uma cápsula também depois da membrana externa. O quê? Essa parte azul. Então, a diferença entre a gram-negativa e a gram-positiva não é só a questão da espessura do capsídeo e do peptídeo do campo, mas também porque a gram-negativa tem uma membrana externa. Além da cápsula, mesmo dois tem cápsula. Não.
Eu acho que... Tu tá falando por causa da figura? É porque aí tá dizendo, a cápsula em azul Sim. menor e outra maior. E a membrana a membrana externa, tu fala que é isso aqui, né? Separado. Tá, mas tudo isso aqui forma a cápsula externa do vírus, tá? A gente não separa, eu tenho uma cápsula e tenho uma membrana externa, é isso aqui tudo junto. Deve ser que a membrana externa fica mais externo à camada do peptídeo glicano, mas a membrana externa que fica mais externa à camada do peptídeo glicano faz parte dessa cápsula. Isso aqui é outra coisa, deve ser uma substância, tá? Essa cápsula que tá aqui não é a mesma cápsula que eu mencionei lá do início. Que eu... membrana externa e a parte azul a membrana externa com esses LPS, com essas fibras, com essas adesinas, faz parte da cápsula que eu mencionei lá no início, tá? Não sei o que é essa cápsula azul, mas deve ser algum componente específico, algum polissacarídeo, alguma coisa. No caso daí, esse pilus não está derivando da membrana interna, né? Só a imagem... Não, acho que só não está mostrando, mas o pilus, ele deriva da membrana interna, tá? A membrana plasmática, ele é um prolongamento da membrana plasmática. Assim, ele só não está mostrando aqui a entrada dessa membrana. Ele fez em bicamada, né? Aí fica mais complicado. Eu pesquisei aqui, eu vi que tipo, a membrana externa é diferente da cápsula. A membrana externa é uma estrutura que envolve algumas células, positivas negativas, que está localizada fora da parede celular e é formada basicamente por polissacarídeos. Já a cápsula é uma camada de polissacarídeos que envolve algumas bactérias, e são coisas diferentes. São coisas diferentes. Pois é, pra mim são os dois juntos, tá? Mas aí vocês pesquisam, olha lá no livro se ele tem alguma separação, se tem, porque pra mim são os dois juntos, tá? Essa membrana de LPS junto com a membrana plasmática, onde eles ficam inseridos, integrados. Então, além disso, né, do processo que aumenta a virulência, do processo que tem a adesão e a invasão, nós também temos outro mecanismo de lesão bacteriana, que é a produção, a secreção de toxinas bacterianas, certo? Então, qualquer substância bacteriana que contribua para a doença pode ser considerada uma toxina. Então, as toxinas são subclassificadas como endotoxinas, componentes da própria bactéria, como o LPS, né, que interage com o receptor TAL4 lá do macrófago, ou exotoxinas, que são secretadas pela bactéria no meio, né, externo, certo? Então, as respostas às endotoxinas podem ser benéficas ou prejudiciais. Em que sentido? A resposta imune a essa substância que é produzida dentro da bactéria, ela vai ser benéfica, por quê? Porque vai aí, né, a partir do momento que o macrófago interage com o LPS, que faz parte da estrutura da bactéria, ele desencadeia a resposta imune. Ele vai secretar citocinas, quimiocinas, porém ele também tem o lado que não é benéfico, que é o que a gente sempre menciona, porque em excesso ele vai causar uma resposta inflamatória muito acentuada, que inclusive, que a gente vê muito associada a infecções bacterianas. A gente não ouve falar em choque séptico, né, em coagulação intravascular disseminada e infecções virais, né? A gente vê principalmente associada a infecções bacterianas, certo? Então, quando a gente tem isso em excesso, a gente vai ter o choque séptico, a gente vai ter uma coagulação intravascular disseminada, vamos ter a síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso tudo é causado, claro que é causado pelo micro-organismo, mas é por um alfa secundário, que é o processo inflamatório. O edema, tudo que vai acontecendo em derivação da infecção bacteriana é que culmina nessas situações mais graves. Professora, essas endotoxinas, elas estão na bactéria, mas, por exemplo, elas promoverem algum possível prejuízo. A bactéria tem que ir carregando elas, né? E às vezes toxinas é algo que a bactéria, assim, ela vai produzir dentro dela, mas ela vai ter que jogar. Ela tem que excretar, ela tem que secretar. Secretar é que ela libera do lado de fora. Endo faz parte dela. Por exemplo, o LPS, ele está do lado de fora da bactéria, mas ele faz parte da estrutura dela, entendeu? A exo não, ela tem que liberar do lado de fora. Porque assim, eu tentei pensar por outra lógica, mas tem uma toxina que é produzida dentro da endo, mas em relação à ação dela, né? Isso. Em relação à coagulação intravascular, na questão clínica mesmo, quando o paciente está com inflamação aguda, a gente consegue ter essa correlação com a coagulação intravascular. Você poderia revisar para a gente o processo?
Causa coagulação intravascular. A gente vai ter uma aula só sobre uma semana sobre isso, da hemodinâmica. Aí vai ter a CID, né, que é essa coagulação intravascular disseminada. E pode ser desencadeada por várias coisas, né? Seja por uma lesão mecânica, seja por uma infecção, pode culminar na coagulação intravascular disseminada. Porque lembra o que a gente falou lá na aula de hemostasia, quando a gente tem um corte, né? A gente tem a formação de um coágulo até para impedir o quê? A hemorragia, né? Se eu tenho um corte, eu quero impedir que a pessoa perca muito sangue. Então vai formando esse coágulo. E aí determinadas lesões, o que é que elas vão causar? Lesões bacterianas, né? Elas vão causar o rompimento de tecidos, ou seja, vai ter extravasamento. Então começa a ter em vários pontos do organismo essa coagulação disseminada e aí vai formar trombo, que acaba indo para regiões que impedem o funcionamento normal, seja sistema respiratório, seja sistema cardiovascular, ok? Essa figurinha aqui é só para vocês verem, né? Um macrófago, como ele tem vários receptores para moléculas que existem na composição estrutural das bactérias, tá? Então ele acaba interagindo com essas bactérias. Das exotoxinas, nós temos alguns exemplos, né? A gente mencionou das endotoxinas, que é a composição da própria bactéria. As exotoxinas, elas são proteínas secretadas que causam lesão celular e podem ser classificadas em categorias amplas por seus mecanismos e locais de ação. Então, dentro desses principais grupos dessas proteínas secretadas, a gente tem enzimas. Então elas vão secretar enzimas como proteases, coagulases, né? Depende do substrato ao qual elas têm afinidade e aí vão desempenhar as mais variadas funções. Nós temos toxinas AB que alteram a sinalização ou a regulação intracelular de diversas vias metabólicas. Então elas possuem duas porções, um componente ativo, que é a parte enzimática de fato, e um componente de ligação B, que vai fazer a conexão dos receptores da célula à parte A, né, dessa proteína. Então o que é que acontece? Para que a gente libere a parte enzimática, ou seja, a parte funcional dessa exotoxina, que é a parte A, eu preciso previamente ter a interação entre a parte B e o receptor da célula-alvo. Se eu não tiver a interação entre a parte B e o receptor da célula-alvo, isso não vai acontecer, certo? Então, por isso que é chamado de exotoxina AB, porque eu preciso ter tanto a parte A, que é a parte funcional, do ponto de vista enzimático, catalítico, como a parte B, que é o que promove a ativação desse processo catalítico. Então, o efeito, obviamente, vai depender da especificidade da ligação de B e das vias que vão ser afetadas pela funcionalidade de A. Temos também, né, os superantígenos, que têm a capacidade de estimular uma quantidade exorbitante de linfócitos T, então eles vão se ligar lá, né, ao receptor da célula T e vão causar a sua expansão clonal em uma quantidade muito elevada. Se eu tenho uma expansão clonal muito grande de linfócitos T que estão ativos, eles vão secretar uma quantidade cavalar de citocinas, né? E aí a gente vê aqueles danos na nossa resposta imunológica que acabam causando algum mal ao hospedeiro, ao indivíduo, pela própria resposta imune. Então aí a gente tem, né, a resposta inflamatória sistêmica quando a gente tem essa ativação por superantígenos. Temos também como exotoxina as neurotoxinas, que inibem a liberação de neurotransmissores pelos mais variados mecanismos, degradando as enzimas que os secretam nas sinapses. Então a gente tem neurotoxinas que são capazes de causar paralisia, como a gente tem o botulismo, né? Não acontece a contração muscular, como tem outras que já favorecem a contração constante, como são os espasmos do tétano que a gente viu. Que a gente vai já ver a figura, fica mais fácil de visualizar. E temos enterotoxinas que vão afetar aí o trato gastrointestinal, né? Causar as lesões a nível intestinal, que são as gastroenterites bacterianas, que são aquelas que são mais graves normalmente, né? Que a gente tem febre associado, demora vários dias para a gente conseguir se recuperar, tem fezes sanguinolentas. Então essas são normalmente as bactérias que produzem enterotoxinas e não apenas causam um processo infeccioso mais simples.
Podem também, né, eliminar ali a nossa microbiota. Se eliminou nossa microbiota, a gente perde uma série de defesas e do funcionamento normal do nosso trato gastrointestinal. Então aqui, né, a gente tem essa proteína, a hemolisina, que contribui para a abertura dos canais de água e aí acaba tendo a lise celular pelo processo, né? Ele altera a osmolaridade da célula e aí a célula acaba estourando. Essa hemolisina é uma das exotoxinas secretadas pelas bactérias, então favorece a entrada de água dentro da célula. Aqui a gente tem o antraz. O antraz é um tipo de toxina, né? AB, que ele possui a região B que interage com o receptor da célula e aí a partir dessa interação com o B vai formando um complexo que permite a entrada, né, de A só quando se forma esse complexo, certo? Então, se não tiver a interação de B com o receptor da célula, o A não vai conseguir entrar dentro da célula. Então, essa toxina AB é o que caracteriza o antraz. E aí ele interage, ó, a região subunidade B com o receptor, e isso favorece a interconexão de receptores, né? Vai formando um complexo e só quando forma esse complexo é que A pode vir e interagir, e aí favorece o que? Sinaliza para a endocitose do complexo inteiro, e aí lá dentro é que ela causa todos os problemas, aí edema, vai desencadear a morte celular, porque inibe a MAP quinase. Então vai causar a morte do organismo, o antraz. Não sei se vocês assistiram uma série. Não é o nome, meu Deus do céu. Acho que é das séries coreanas, né? Porque eu assisto um bocado. É morte, como é? O monstro de Gyeongsan. Esqueci agora. Gyeongsan. Aí eles criam um monstro no laboratório que quando o monstro ele é colocado para dormir no nitrogênio líquido, ele libera um antraz. Aí, vivo, ele mata todo mundo, porque o monstro é demais, né? É um monstro. E quando ele está dormindo, ele mata do mesmo jeito, porque ele libera um antraz e aí vai os esporos para todo canto, mata todo mundo na mesma hora, né? Porque a partir do momento que entrou em contato com o organismo, vai afetar todas as células, tá? Aqui é uma representação dos superantígenos. Quando a gente tem um antígeno normal, ele vai vir aqui ativar uma célula T, né, específica para ele, e aí vai ativar, vai sofrer expansão clonal, vai secretar citocinas em níveis normais. O que é que os superantígenos fazem? Eles ativam uma quantidade elevadíssima de células T, tá? Então essas células, ele ainda favorecem uma expansão clonal mais exacerbada. Então a gente tem uma quantidade muito grande de linfócito T ativado. Quando eles estão ativos, eles se proliferam, eles se multiplicam. Então vai aumentando cada vez mais essa quantidade em níveis exponenciais. Se eu tenho uma quantidade muito elevada, ele vai secretar níveis muito elevados de citocinas. Não liguem para isso aqui, porque isso aqui é de artigo, é de doença específica, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, se eu tenho citocinas em concentrações muito elevadas, eu vou ter uma resposta imune muito elevada, uma resposta inflamatória sistêmica, o que vai causar danos, que eu estou gerando ali produção de prostaglandinas, de leucotrienos, de edema, né? Então, tudo isso vai culminar aí na perda de função de algumas regiões. Temos... Oi? Não entendeu muito bem o antraz? Pronto, o antraz, ele é a base de qualquer toxina AB que as bactérias secretam. Primeiro a gente tem que ter uma interação da subunidade B. Perceba aqui, ó, que a gente tem a subunidade B ligada a uma bolinha rosa, certo? Ela não se liga à parte ativa da subunidade A, que é essa amarela e essa roxinha aqui, enquanto ele não interagir com o receptor, certo? Então, para que aconteça o dano causado pela toxina B, precisa interagir com a parte B, certo? Com a região B. A partir do momento que interagiu com a região B, no caso do antraz, certo? Existem outras toxinas AB, certo? Que interagiu com a parte B, a parte A, subunidade A, já se torna ativa e já começa a atuar dentro da célula-alvo. No caso do antraz, o que é que precisa acontecer? Ele vai formar um complexo e somente quando ele forma um complexo de subunidades B é que favorece a ligação com a subunidade A. Quem é que produz a subunidade B e a subunidade A?
A bactéria, né? Então favorece a interação com a subunidade A e sinaliza para o processo de endocitose. Chegou dentro da célula, a parte A vai atuar em mais diversas vias metabólicas, vai desencadear a morte celular, vai gerar um edema, né? Através da liberação do AMP cíclico de forma descomunal, que também vai culminar no final com a morte celular. Então ele sempre vai causar a morte celular, no caso do antrax, certo? Esse antígeno por dentro da subunidade, no caso, ele também é da bactéria ou ele está no... Ele também é da bactéria, ele só vai ser liberado a partir do momento em que ele interage com o receptor, certo? Porque vai causar o quê? A mudança conformacional. Aí essa região é liberada para quê? Porque o A só pode se ligar se essa bolinha aqui sair, tá? Professor, esse H+, que tem essa aqui. H+? Dentro da célula. Deve ativar algum transportador, ele vai interferir em várias vias metabólicas, deve ativar algum transportador. Se eu estou tirando H+ do meio, eu estou interferindo no equilíbrio eletrolítico, e aí deve interferir na respiração. É um mecanismo de funcionamento, porque eu não entrei no mecanismo do antrax, queria só mostrar a toxina B, mas deve ser isso, tá? Porque não forma vesícula, se está entrando lá dentro, o lado de fora está ficando com a carga mais negativa e com concentração menor de H+. Isso vai prejudicar o processo aí de funcionamento da respiração e de outros processos metabólicos que precisam de H+ também, tá? Professor, é como se, por exemplo, essa substância A, ela olha assim, tem uma forma de eu acabar com essa célula, mas eu preciso de um pré-requisito, que vai ser o P. Isso. Exatamente, é o cavalo de Troia. Ele tem uma afinidade, o receptor da célula não faz mal não, mas ele se lasca no final, né? Então ele precisa dessa conformação para que ele possa entrar na célula e causar os prejuízos. Deu certo? Pronto, aqui a gente tem um exemplo das neurotoxinas, né? Então a gente tem um exemplo do botulismo. O que é que acontece? A neurotoxina do botulismo, ela vai se ligar aqui às vesículas que liberam a acetilcolina na musculatura esquelética, tá? Então ele bloqueia a saída da acetilcolina. Se ele bloqueou a acetilcolina, não vai se ligar ao receptor que ativa a liberação do cálcio, ou seja, a contração muscular. Então bloqueia a contração muscular e aí fica o tempo todo relaxado. E isso qualquer músculo. Músculo diafragma, essencial para a respiração, todas essas musculaturas, tá? Então por isso que a pessoa começa a ter prejuízo no funcionamento de todos os sistemas. Assim como a gente também tem, ó, o inverso, que é o do tétano, né? O que é que a toxina do tétano faz? Ela bloqueia a saída de quem? Vocês sabem quem é esse aqui? Esse neurotransmissor? Não lembrou não, né? Tem um G. Ah, tá aqui, não acredito. Sacanagem. Aí bloqueia a glicina aqui, que vai atuar como o quê? Como bloqueador da liberação da acetilcolina. Então, se ele vem aqui e ele bloqueia a saída da glicina, ninguém está mais bloqueando a saída da acetilcolina. Então, a acetilcolina é liberada, o neurotransmissor direto, e aí liberada se liga ao receptor, libera o cálcio, causa a contração muscular. Isso constante. Não tem nenhum momento em que a gente vai ter a inibição dessa contração. Então, por isso que a pessoa tem as contrações, né? Então, no caso do tétano, como é que é o mecanismo dele? Aqui, a neurotoxina, ela vai fechar a saída dos neurotransmissores glicina, que são neurotransmissores inibitórios, tá? Então, se ela fecha esses neurotransmissores inibitórios, e que são eles que são responsáveis por fechar a saída da acetilcolina, ninguém vai mais fechar a saída da acetilcolina. Então ela é liberada constantemente para a musculatura esquelética e causa essa contração constante, ok? Então no caso do botulismo faz com que você não consiga contrair a musculatura. É. E o tétano é que não consegue relaxar. Exatamente. Ah, eu nem tinha passado. Então aqui é só para mostrar para vocês, tá? Que nos vírus, nas bactérias gram-positivas, gram-negativas, nos fungos, nos protozoários, todos eles têm substâncias, tá? Seja o seu RNA, o seu DNA, a composição da parede, tá? Os lipopolissacarídeos, o próprio peptídeo glicano, ali, manana, que é comum, presente na parede celular dos fungos. Todas essas moléculas que existem nesses micro-organismos,
elas só conseguem nos causar doenças porque elas têm dentro da nossa célula receptores para elas. Então, na nossa superfície... Oi? Esse que falou que ela são duas diferentes, a mesma bactéria? Não, são diferentes, tá? Então, a gente tem receptores na superfície celular e temos receptores, né, intracelulares que vão interagir com essas regiões. Aí vocês devem se perguntar, né, professora, mas por que as nossas células têm o diacho desses receptores para interagir com esses micro-organismos e acabar causando a doença na gente, né? Da mesma forma que nós estamos em processo de evolução, as bactérias também estão. Então, elas foram, ao longo da evolução, selecionando aquelas moléculas que têm a capacidade de favorecer a virulência delas na célula-alvo, na célula hospedeira, tá? Então, todos nós, todos os organismos vivos, estamos evoluindo. E elas vão evoluindo para selecionar o quê? Por isso que por que a gente fala tanto de bactéria resistente? Porque quando a gente vai usando o fármaco indiscriminadamente, o que é que vai acontecendo? A gente está selecionando as bactérias resistentes. Ao longo da evolução, a gente está só piorando a situação, certo? Então, tem que tomar o antibiótico direito, no horário, respeitando o ciclo ali da bactéria, porque senão vai aumentar esse processo evolutivo mais favorável a esses organismos, certo? Não tinha passado de novo, gente. Então, vamos lá. Então, vamos compreender um pouquinho como é a patogenia, né, dessas doenças infecciosas associada à resposta imune. Como é que a nossa resposta imune vai contribuir para o agravamento dessas infecções, dessas doenças infecciosas? Então, a resposta imune do hospedeiro direcionada aos micro-organismos pode, algumas vezes, ser a causa de lesão tecidual. Então, a gente tem alguns tipos e mecanismos, como que a gente já viu, né? A inflamação granulomatosa é um desses mecanismos, que a gente vai ter a formação de granulomas que sequestram os bacilos da tuberculose e evitam a sua disseminação, mas aí eles vão causar dano tecidual, que é o que a gente lembra lá da necrose caseosa, que a gente viu o pulmão com aqueles buraquinhos que algumas pessoas, inclusive, expelem, né, os pedaços do pulmão. Por conta desse processo, dessa resposta imunológica, a gente vai ter a ocorrência da necrose caseosa. Além disso, se ele está gerando uma inflamação, né, crônica, constante, ele também vai acabar acarretando na fibrose. E aí a pessoa vai tendo partes do pulmão perdendo a função. Então, quando chegam os linfócitos ali, não, vamos pegar esses bacilos aqui e vamos reter eles, né? Vamos formar aqui uns granulomas. Aí vem os macrófagos, ficam ali em volta, né, na cirandinha, e formam aqueles granulomas. Essa inflamação granulomatosa, ela vai ter benefícios, né, porque não deixa o bacilo se propagar, mas ela também vai ter danos, porque aí aquela região ela vai sofrer a morte celular, vai sofrer uma necrose caseosa, vai sofrer fibrose para tentar recuperar o tecido que está sofrendo necrose, vai ter formação de tecido conjuntivo neoformado, então também acarreta em danos, tá? A gente também tem inflamação mediada por células T, né? A lesão hepática causada pela infecção, pelo vírus da hepatite B ou da hepatite C nos hepatócitos, deve-se principalmente à resposta imune contra as células hepáticas infectadas e não a efeitos citopáticos do vírus, né? Que a gente viu que um dos mecanismos de lesão dos vírus, né, de causar os danos nas células é o quê? O efeito citopático. Ele entra e já mata a célula. Mas algumas vezes, alguns vírus não têm essa capacidade. Ele não é capaz de matar uma célula. Mas a resposta a ele, do nosso sistema imune, o processo inflamatório, é capaz de causar a lesão que causa todo o dano, né? É para morrer mesmo. É para morrer mesmo, pois é. Temos ainda a inflamação causada pela imunidade, né? O sistema imune inato. Então, os receptores de reconhecimento de padrões ligam-se aos padrões moleculares associados ao patógeno ou ao dano, liberados das células hospedeiras danificadas, ativando o sistema imune e conduzindo ao processo inflamatório, né? Porque o que foi? Inflamação granulomatosa, chega ali, são os linfócitos T, né?
Que vão agrupar com os bacilos, e os macrófagos ficam ali no entorno. Mas quem é o principal pela contenção? São os linfócitos T no centro dos grânulos, tá? Inflamação mediada por células T. O nome já diz, células T. Aqui a gente se refere à inflamação mediada pela imunidade inata, né? São os macrófagos, células dendríticas, neutrófilos que estão chegando, realizando o processo de fagocitose, e a partir desse momento o que é que acontece? Secreção de citocinas que induzem a inflamação, ok? Temos ainda, né, os danos causados pela imunidade humoral, que é aquela associada aos anticorpos. Lembra? Imunidade celular, imunidade humoral. A imunidade adquirida, ela é dividida nessas duas, né? A humoral é dos anticorpos e a celular dos linfócitos T. E a humoral é dos linfócitos B, tá? Então, a gente vai ter formação e disposição de imunocomplexos. Quando a gente chegar lá na semana de doenças imunológicas, a gente vai ver o lúpus eritematoso, ele está associado à formação de imunocomplexos, né? Então, essa formação desses imunocomplexos, são vários anticorpos ligados ao antígeno, né? Vai acarretar na doença autoimune do lúpus, porque a gente vai ter os linfócitos que vão reconhecer esses imunocomplexos e desencadear respostas a esse antígeno ao próprio, né, do próprio organismo, e causar a doença, tá? Então, também temos doenças inflamatórias crônicas, né? Eventos precoces que comprometem a barreira primária e permitem a entrada de micro-organismos que resultam em inflamação, tendo um ciclo constante de inflamação, lesão, né? Vou falar aqui de algo pequeno, mas obviamente uma doença inflamatória crônica não tem a ver com isso, é só para vocês compreenderem de escala. Se eu tenho aqui, eu faço um corte, aí crio uma casca, eu tiro, crio uma casca, eu tiro, crio uma casca, eu tiro, eu estou fazendo com que aquele processo permaneça ali o tempo todo, tá? É a mesma coisa de uma infecção que tem essa capacidade, de quando o sistema imune ele está conseguindo eliminar, ela consegue permanecer e se perpetuar e começa o processo inflamatório de novo, tá? Os hábitos do indivíduo infectado também vão contribuir muito para essa capacidade desse micro-organismo dele permanecer ali infectando, causando a patogenia. Portanto, processo inflamatório crônico, tá? Por fim, a gente tem o câncer também, né, que pode acabar acontecendo derivado dessas infecções. Então, vírus como da hepatite B, da hepatite C, bactérias como H. pylori, eles transportam ou ativam oncogenes, tá? Provavelmente porque esses micro-organismos desencadeiam inflamação crônica com subsequente regeneração tecidual, né? O que induz uma proliferação, portanto replicação de DNA, o que fornece um terreno fértil para o desenvolvimento do câncer. Então nós já temos os nossos oncogenes no nosso DNA, né? Que existem alguns micro-organismos que têm a capacidade de secretar substâncias que ativam os nossos oncogenes, que vão favorecer aí a proliferação da célula e induzir a uma neoplasia, como existem micro-organismos que possuem oncogenes. E a partir do momento que eles integram ali com a célula, principalmente os vírus, eles favorecem também a geração de uma neoplasia, a proliferação celular exacerbada. Se ele favorece a proliferação celular exacerbada, que a gente vai só ver lá na semana de neoplasia, a célula ela pode estar só se proliferando muito, né? Mas se acontecer uma mutação, a chance aumenta drasticamente dessa mutação, que seja maléfica, né? Vir a desenvolver uma neoplasia maligna, tá? Porque a proliferação ela está intensa naquela região, porque esses micro-organismos estão favorecendo essa proliferação, ok? E como é que esses micro-organismos eles conseguem evadir do nosso sistema imunológico, né? Então, os micro-organismos eles desenvolveram muitos meios de resistir e de evadir do sistema imune, mecanismos determinantes de virulência e patogenicidade microbiana. Então tudo isso vai contribuir. A gente viu lá no início. Carga viral, a quantidade que está no indivíduo vai determinar a virulência dele. Qual é o outro? As características desse micro-organismo. Ele tem uma capacidade de adesão elevada, no caso de bactéria, uma capacidade de invasão elevada. Ele tem capacidade de formar, né, populações, comunidades ali que favoreçam
que dificultem a chegada do nosso sistema imune. No caso dos vírus, eles têm um efeito citopático, eles têm uma capacidade, né, de induzir a célula a proliferar as suas proteínas. Então, tudo isso são mecanismos do próprio micro-organismo para ajudar a se proliferar. Mas eles também têm outros mecanismos, além de se proliferar, de atacar a célula, que é evitar que o nosso sistema imune, que é quem combate, consiga combatê-los. Então, a gente tem aí, né, variação antigênica. Alguns micro-organismos, eles conseguem trocar repetidamente os antígenos de superfície através do rearranjo gênico ou variações na expressão. É por isso que a gente fala, é a vacina da gripe. Por que essa vacina, minha mãe é a primeira que fala, eu não sei por que essa vacina tem que ser a cada 6 meses, tem que dar a vacina de novo, porque agora é outro, né? Mudou a cepa, ele sofreu uma mutação e não serve mais. Por quê? Porque eles têm essa capacidade, principalmente os vírus, de sofrer rearranjo gênico e aí ter outros antígenos agora sendo expostos na sua membrana, tá? Então, essa capacidade de variar os seus antígenos também acaba evadindo o nosso sistema imune. Porque nós temos os receptores, mas a gente não tem os receptores para todo tipo de molécula, né? Uma ou outra acaba escapando e aí elas conseguem atuar. Modificação de proteínas de superfície, né? Nós temos alguns peptídeos antimicrobianos, como as defensinas lá no sistema gastrointestinal, temos catalicidinas, temos trombocidinas, que são esses peptídeos antimicrobianos, que se ligam à membrana bacteriana e formam poros, matando a bactéria por lise osmótica. Algumas bactérias evitam a morte produzindo moléculas de superfície modificadas que não se ligam ou até mesmo inativam esses peptídeos antimicrobianos. Aquele que a gente viu lá no início, que a barreira primária da pele, ela estava toda íntegra, né? Como foi que ela conseguiu entrar? Porque ela tem a capacidade de invasão, porque ela secreta os peptídeos, essas moléculas que degradam os peptídeos antimicrobianos que existem na nossa barreira primária. Porque a nossa barreira primária tem, né, as células justapostas, tem tudo isso para evitar que o micro-organismo penetre. E eu também mencionei para vocês que ela secreta peptídeos antimicrobianos. Algumas bactérias têm a capacidade de destruir eles. Destruir facilita mais ainda ela conseguir penetrar essa barreira primária, tá? Escape do inflamassomo. Então, alguns micro-organismos têm a capacidade de expressar proteínas de virulência que inibem a formação do inflamassomo maduro. O inflamassomo maduro é uma estrutura que tem a capacidade de secretar citocinas, induzir o processo inflamatório, uma das respostas do sistema imune. E algumas bactérias, elas têm a capacidade de impedir a formação dele, da fusão desses fagócitos com essa estrutura bacteriana. Então, vai suprimir, se eu não estou conseguindo, né, realizar o processo de fagocitose, eu vou suprimir citocinas e caspases. Então, se eu suprimir citocinas, eu não tenho resposta inflamatória. Se eu suprimir as caspases, eu não induzo a morte celular. Então, ela continua se proliferando, e o sistema imune não consegue combater, porque ele não consegue responder essa bactéria, tá? Vai entrar agora aqui, ó. Cadê? Variação antigênica aqui. Nesse aqui entra a opsonização, tá? Não. Então, nós temos também, né, como mecanismo de evasão, a superação de anticorpos e de proteínas do complemento, tá? Quando os patógenos, através da cobertura por opsoninas, o que são as opsoninas? Os anticorpos, eles funcionam como os opsoninas, né? O anticorpo não tem função degradadora, ele não degrada nada, ele só vai marcar o micro-organismo, o antígeno, para ser destruído. Então, isso é ser uma opsonina, marcar para a destruição. Da mesma forma, algumas proteínas do sistema do complemento têm essa função de opsonizar, de marcar para a destruição. Então, quando essas opsoninas, elas cobrem esse antígeno, esse patógeno, eles vão conseguir ser fagocitados pelas células de defesa e dentro deles, alguns micro-organismos conseguem se livrar das opsoninas. E aí eles vão realizar a infecção dessa célula de defesa e escapar das defesas imunes do lado externo e se proliferar célula a célula. Então, o que é que acontece?
Ele foi opsonizado, a bactéria, o vírus, o fungo, e aí veio a célula fagocitária, marcou, claro, né? Se foi marcado para destruição, a célula fagocitária vai realizar o processo de fagocitose. Só que quando chega lá dentro, em vez dessa vesícula se fundir com o lisossomo para ser destruída, a bactéria tem mecanismos de evasão dessa vesícula e ela sai da vesícula, se libera das opsoninas, ou seja, dos anticorpos ou das proteínas do complemento e começa a infectar a célula. Consequentemente, ela está lá dentro, ela está se multiplicando, ou seja, se proliferando. Lá dentro, ela fica imune às outras células de defesa e ela ainda consegue infectar outras células através da comunicação célula a célula, que pode haver ali um prolongamento do citoesqueleto que forma um canal e aí as bactérias que estão se replicando vão passando para outras células e assim sucessivamente. E ela vai conseguindo perpetuar a sua proliferação, ou seja, aumentar o dano da infecção, certo? E por fim a gente tem a resistência à fagocitose e a morte bacteriana nos fagossomos. Então a cápsula de carboidratos e proteínas na superfície de bactérias que impedem a fagocitose, né, são uma cápsula que impede a fagocitose, inibindo a fusão do fagossomo com o lisossomo para formar o fagolisossomo, que é o que vai ser degradado, né? Então a gente tem como exemplo dessas substâncias que impedem a fusão do fagossomo com o lisossomo, que são as proteínas A de Staphylococcus aureus, tá? Nós temos aqui proteínas M, temos também essa outra listeriolizina, fosfolipases, temos GTPases que aí contribuem para o endereçamento dessas bactérias para outras regiões. Então, se ela está interferindo no endereçamento, quem é que controla o fluxo de tudo dentro da célula? É o citoesqueleto, né? Se ela está interferindo no endereçamento, no citoesqueleto, então esse citoesqueleto não vai levar o fagossomo para o lisossomo para ele se fundir, ele vai afastar, certo? E aí, a partir desse momento que ela não vai ser degradada ao se fundir com o lisossomo, ela vai ter que destruir a célula ou se proliferar dentro da célula que ela infectou, tá? Temos também a interrupção das vias do interferon, né? Nós temos várias vias do sistema imunológico que são ativadas através do interferon gama, tá? Então, os vírus, eles desenvolveram estratégias de produção de homólogos dos receptores de interferon, que se ligam a este, bloqueando a sua ação. Então, eles mimetizam como se eles fossem o interferon alfa, o interferon gama, mas ele na verdade não é. E aí o que é que ele faz? Se ele se liga, ele bloqueia e impede que o interferon gama de verdade venha e se ligue. Então a via ativada pelo interferon gama, ela não vai ser ativada, porque ele está lá mimetizando e impedindo a ligação com esse interferon. Outros codificam homólogos de citocinas que atuam como antagonistas competitivos que inibem a resposta imune. Então, nem toda citocina, professora, a gente fala de citocina, inflamação. Já associa, nem toda citocina, ela vai desencadear o processo inflamatório. Quando a gente tem, por exemplo, a inflamação crônica, aquelas citocinas que são secretadas pelo macrófago do perfil M2, elas não desencadeiam um processo inflamatório agudo. Elas querem já corrigir o problema ali e acabar com a inflamação. Então, essas citocinas que são antagonistas do processo inflamatório, são elas que são alguns micro-organismos, principalmente os vírus, têm a capacidade de secretar essas substâncias que mimetizam essas citocinas que são antagonistas da inflamação, ok? Diminuição do reconhecimento das células T, né? Os vírus de DNA, eles podem se ligar ou alterar a localização das proteínas do complexo de histocompatibilidade, que é o MHC, né? De classe 1. Se ele está alterado, ele não vai conseguir apresentar as células T citotóxicas. Não sei se vocês se lembram quando a gente viu a apresentação de antígenos ao MHC, que o MHC, quando ele interage com o TCR ele não é específico só para o antígeno, não. Tinha aquela figurinha que vinha assim, ó, e tinha a bolinha, aí aqui interagia com o antígeno e tinha outra bolinha do TCR. Essas duas bolinhas interagiam com o quê? Com o MHC. Então, ele é específico para o MHC também. Se
Se esse MHC mudou a sua morfologia, a sua conformação, ele não vai conseguir interagir com o TCR do citotóxico, portanto, ele não vai matar aquela célula que está infectada, tá? Alguns vírus direcionam suas enzimas ao MHC de classe 2, prejudicando a apresentação dos antígenos às células T auxiliares do tipo CD4. Ele pode ou interferir na estrutura do MHC, prejudicando a apresentação do antígeno, ou ele pode mesmo, no seu material genético, tem a transcrição e tradução em proteínas que vão destruir o MHC. Se eu não tenho um MHC mostrando ali o antígeno, não tem como acontecer a apresentação. Outros vírus já infectam leucócitos, comprometendo a sua função. Por exemplo, o HIV, ele já vai interagir diretamente com o CD4 e iniciar o processo de infecção do próprio linfócito T. Por isso que a gente tem o prejuízo da resposta imune do organismo. Então aqui, ó, desses mecanismos de evasão, né, dos micro-organismos. Então a gente tem alguns que inibem a apresentação do antígeno através de mudanças conformacionais do MHC ou através da degradação desse MHC. Se não tem MHC, não tem apresentação para as células de defesa. A gente tem alguns que são capazes de sintetizar moléculas homólogas ao interferon, e aí quando esse interferon falso se liga ao receptor, impede a ativação pelo verdadeiro, ou moléculas que são citocinas antagônicas do processo inflamatório. Temos algumas bactérias que, mesmo após serem fagocitadas, quando chegam dentro da célula, conseguem se livrar das opsoninas e aí infectar essa célula, fazendo o quê? Fazendo com que ele tanto consiga infectar a célula, como ele consiga se proliferar, pode favorecer a interação célula a célula e transferir as bactérias proliferadas para outra célula. Então a gente tem os mais variados mecanismos de evasão do nosso sistema imune. Então, para que a gente possa finalizar agora, a gente vai entrar no espectro. Ai, meu Deus, eu vou fazer um exercício de fonoaudiologia agora, que eu passei tanto tempo sem dar aula, que eu não estou, porque tá enrolando tudo aqui. Então, o espectro da inflamação nas infecções é que a gente vê que os patógenos, eles produzem padrões semelhantes de reação e poucas características são únicas, aumentando o desafio do diagnóstico histopatológico, né? Então, existem 5 padrões histopatológicos principais de reação tecidual nas infecções. A supurativa, que a gente não vai ver, a mononuclear ou granulomatosa, tá? A citopática citoproliferativa, a necrose e a inflamação crônica, cicatrização. Então, são os padrões que a gente identifica no processo das doenças infecciosas. Então, uma que a gente já conhece, né, é a mononuclear ou granulomatosa. Por que também é chamada de mononuclear? Quem é que pega lá os bacilos, né? São os linfócitos T, que são mononucleares. Quem é que faz a cirandinha ali em volta dos mononucleares? Os macrófagos, que também são mononucleares, certo? Então, os infiltrados intersticiais difusos, predominantemente mononucleares, são uma característica comum de todos os processos inflamatórios crônicos, né? Quando a gente tem um agudo, qual é a característica? Qual é a célula mais abundante na inflamação aguda? Neutrófilo, né? Então, no crônico, a gente já vai ter uma abundância dos mononucleares, mas às vezes eles também aparecem, né, já na inflamação aguda. Então, a inflamação granulomatosa é uma forma distinta de inflamação mononuclear, normalmente provocada por agentes infecciosos que resistem à erradicação, como o bacilo da tuberculose, mas, no entanto, são capazes de estimular uma intensa resposta mediada por células T. Então, o que é que acontece? Os linfócitos T que vão ali se unindo aos bacilos que causam a tuberculose, eles estão só contendo aqueles bacilos, né? Quando a pessoa elimina aqueles grupamentos, aqueles grânulos que são liberados, podem acabar contaminando outra pessoa. Mas quando fica lá dentro, que a gente vai ver nas semanas de tuberculose,
ele pode acabar, por mais que ele esteja contido por esses linfócitos T, com a voltinha ali dos macrófagos, ele pode acabar se reativando, né? Ele pode acabar liberando e aí desencadeando a doença da tuberculose em si. Mas então a gente tem várias fases dentro da tuberculose. Por quê? Porque ela pode sim estimular uma intensa resposta por células T, pode ficar contida, mas ela também, com o passar do tempo, né, vai liberando, vai estimulando novamente a infecção. Então aqui, né, é a formação, você vê esses pontinhos roxos grandes, né, para mostrar que esse tipo de inflamação granulomatosa, ele tem abundância de mononucleares, que é um único núcleo grande e denso, tá? Aquelas que estão ali na setinha já são regiões que sofreram a necrose caseosa, no caso aí a infecção pelo bacilo da tuberculose, né? Então essas regiões que foram circundadas pelos linfócitos T, elas acabaram sofrendo a necrose caseosa. Vocês veem também que tem várias regiões aqui que não tem nenhum pontinho escuro, né? Principalmente ali em cima, que é o que? Se é uma inflamação crônica, a gente vai ter aí a formação de tecido conjuntivo neoformado, tá? Então aqui vocês veem pelos pontinhos a abundância de mononucleares, vem ali naqueles pontos, né, que estão nas setinhas, já a geração da necrose caseosa. E aqui essas partes rosadas que não tem coloração, mais escura, né, é o tecido conjuntivo neoformado, tá? Característico da inflamação crônica granulomatosa. Essa aqui ou a de lá? Essa aqui, né? Essa daqui é para mostrar como a inflamação granulomatosa ela tem uma abundância de mononucleares. Então, os linfócitos dele estão correndo ali para tentar capturar os bacilos da tuberculose, certo? Esse tecido conjuntivo já é fibrose? É. Então, a gente também tem, né, como característica dessas doenças infecciosas, além da ocorrência de inflamação granulomatosa, a gente também pode ter outro tipo de ocorrência, que é a citopática ou citoproliferativa. Então, as reações citopáticas ou citoproliferativas geralmente são desencadeadas por vírus, tá? As lesões são caracterizadas por necrose ou proliferação celular, geralmente com células inflamatórias esparsas. Isso é desencadeado pela formação de agregados virais visíveis na forma de corpúsculos de inclusão ou policariócitos. Então, o dano celular ele pode fazer com que as células se desprendam, proliferem, gerando aí as neoplasias. Então, pela indução da geração das proteínas dos vírus, o que é que eles vão desencadear? Eles vão ativar lá no material genético da célula a proliferação constante dessa célula, porque assim eles conseguem, né, se proliferar. O que é que acontece se a célula está se proliferando constantemente? Ela pode vir a sofrer uma mutação e aquela célula mutada, ela pode continuar, já que ela está induzindo a proliferação constante, ela pode sofrer aí a proliferação à célula mutada, induzindo a ocorrência de neoplasias, é o que a gente vê no caso do HPV. O HPV ele vai induzir justamente que o tecido lá que está sofrendo a displasia, que ele sofreu uma mutação, ele começa a se proliferar e forme as verrugas. Então a gente tem de fato uma extensão do tecido, começa a ter a formação desses pequenos tumores. Oi? Eu não sei se a senhora viu, eu orei com o Robson, inclusive, mas o vírus da herpes, que é tratado HSV, HSV. É de herpes simples, aí tem HSV1, HSV2. O que acontece? Pelo que eu vi, esses vírus eles podem, eu acho que a longo prazo, e em casos específicos também, causar destruição dos glóbulos cerebrais. Eu não sabia disso. Eu sei que tem um que é o mais brando, que eu esqueci agora, mas a gente também vai falar de herpes uma semana. O 1 e o 2, né? E tem um que é mais agressivo que pode, de fato, atacar o... Só que isso ocorre principalmente em pessoas imunodeficientes. Então, por exemplo, pessoa em tratamento de câncer. Acontece muito dela estar no hospital, se tratando e pegar a infecção pelo herpes, que numa pessoa normal não vai causar tanto dano, mas nela já, infelizmente, causa a morte. Porque, assim, para dar esse
esse 1 ou 2 que eu acho que é de oral e injetável, é mais em relação à afinidade do vírus, ao pré vai estar. Eu só não entendi muito bem se talvez a oral esteja mais próxima do lobo, então talvez assim seja mais favorecida. Não, ele tem, assim, é mais por onde as manifestações são mais constantes. O oral, a manifestação normalmente é na boca, né? O genital, no genital, mas não significa que ele não esteja na nossa corrente sanguínea em todas as partes do nosso corpo. E aí pode ser que em determinado momento ele chegou lá no sistema nervoso, eu gostei desse substrato, consigo me proliferar. Por quê? Porque a gente tem variações, né? As diferentes cepas dentro de uma mesma espécie viral. Então pode ser que uma determinada cepa ela tenha afinidade por esse sistema nervoso. Ou pode ser o quê? Né? Ela chegou lá no sistema nervoso, começou a atacar as células e as células do sistema nervoso não estão assim funcionando. A defesa imunológica, porque ele está imunodeficiente. E aí ela se prolifera. Aí assim, eu posso ter entendido errado, não tenho certeza, mas pelo que eu vi, parece que é tudo de uma vez, né? Assim, esse aqui é todos os 5. Todos o quê? Todos os lobos cerebrais do Todos os lobos? Ah, Maria. Pelo que eu vi, eram os temporais. Não é do herpes? Do herpes simples. Pelo que eu vi, eram os temporais. Desgraça medonha, né? Pode ser, eu não sei não. Eu também não sei não. Vocês estão sabendo. Mas é bom assim, é adiantado mesmo. Ó, aí a gente tem também, né, a necrose, que é um tipo de processo inflamatório que acontece nas infecções. Então, alguns micro-organismos secretam toxinas que podem causar necrose rápida e grave. Assim, predomina a lesão tecidual necrótica com quase inexistência de processo inflamatório. Na maioria das vezes envolve o quê? A necrose por coagulação ou a necrose liquefativa. Mas também a gente tem, né, a gangrena, né, gasosa, mas pode ter a necrose por liquefação, que é aquela mesma figurinha que a gente viu lá na nossa aula de degeneração. E também tem aqui a necrose de coagulação. Ah, professora, mas lá no livro e aqui traz que é quase inexistente o processo inflamatório. Então é exatamente isso. E a gente viu quando tem a necrose coagulativa, que forma aquele halo branco, né? E tem um halo avermelhado em volta, que é o processo inflamatório, tá? Nesse nível aqui, esse micro-organismo ele tem uma virulência tão elevada que ele praticamente não permitiu que o processo inflamatório acontecesse, ele já destruiu tudo, tá entendendo? Então foi um processo de necrose coagulativa muito rápido pela virulência do micro-organismo, tá? E ele não é excludente, ele fala em quase inexistência de processo inflamatório. Mas a gente pode ter alguns pontos inflamatórios, né? Como eu coloquei mesmo, pontuais, mas não de formar o halo lá, como a gente viu no exemplo da necrose coagulativa. Por quê? Porque ele só está pegando aquela região. Quando ele já afetou o órgão inteiro, não tem mais o que fazer, certo? Que são normalmente infecções bacterianas, tá? Também temos a inflamação crônica, né? Ou o processo de cicatrização, que também contribui para a perda de função, que a gente detalhou na aula passada, em que muitas infecções causam inflamação crônica, o que pode se resolver com a cura completa ou desencadear uma cicatriz extensa. Consequentemente, se eu desencadeio, né, uma cicatrização extensa, eu vou ter perda de função naquela região, tá? Então, isso também é uma consequência de infecções, inflamação crônica. E para finalizar, é importante lembrar que diferentes tipos de reações do hospedeiro ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, padrões semelhantes de inflamação também podem ser visualizados em respostas teciduais a agentes físicos ou químicos e em condições inflamatórias de causa desconhecida. Então, não significa que porque está acontecendo uma inflamação crônica em determinada região com cicatrização, formação de tecido conjuntivo neoformado, onde aquelas bactérias estão infectando, não possa estar acontecendo a necrose também, tá? Então, tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo. O combate pelo sistema imune, a lesão causada por ele e ele continuar se proliferando, atacando o organismo, certo? Tudo acontece ao mesmo tempo. E pode estar ocorrendo a inflamação aguda em outra parte e pode estar ocorrendo na cura. Exatamente, pode. Ele pode, principalmente quando a gente associa essas doenças longas, que é a tuberculose, né?
A sífilis, que também tem período de incubação. Então pode ter essas regiões que tem uma inflamação aguda e aquelas que passaram pelo período de incubação já estão na inflamação crônica, certo? Ok, pessoal?